Amém. Louvado seja Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Seis 43. A palavra de Deus fala assim, do 43 até o 45, diz assim: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Amém? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros e nem de abrolhos se vindimam uvas. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Só até aí. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos agora, Senhor, através do Espírito Santo, a revelação dela aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, reconhecer e sabermos que o Senhor é um Deus que fala conosco. E que o Senhor está aqui entre nós. Agradecemos a Ti, Senhor, por este momento. Agora pedimos que toda interferência maligna, todo aquilo que vem contrário à Tua vontade, Senhor, que está repreendido em nome de Jesus Cristo. Somente o Teu Espírito será manifestado aqui nessa manhã. Amém e amém. Meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos sem rumo, né? Descontentes com tudo em nossas vidas, como se nós não tivéssemos nenhum propósito de vida. É verdade que todos nós passamos por situações difíceis, por situações atípicas, situações que vão de contra a nossa vontade, mas o grande problema disso tudo é que quando essas situações, elas se perduram, elas permanecem contínuas em nossas vidas. E aqui no livro de Lucas, que nós acabamos de ler, Jesus, ele nos explica que a circunstância pelas quais nós passamos são frutos das nossas ações. Então, se nós quisermos ter uma vida verdadeiramente feliz, nós precisamos ter atitudes genuínas, né? Importante falar genuínas, atitudes verdadeiras que geram mudanças positivas em nossas vidas. Eu compartilhei ontem sobre o tema da mensagem. E qual que é o tema da mensagem, vocês sabem? Mudança. Por que é tão difícil? Quantos precisam mudar? Meus irmãos, nós constantemente estamos em processo de mudança. Estamos em processo de crescimento, em processos de amadurecimento, de desenvolvimento. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, né, como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona os nossos pensamentos, como é que funcionam e como é que a palavra de Deus nos orienta que devemos seguir, devemos caminhar, devemos conduzir a nossa vida. A sociedade atual, ela está atravessando um processo de mudança em sua essência como um todo. Vocês perceberam isso? Quanto mudou de 2 anos para cá a humanidade no mundo todo, né? No planeta Terra? As atividades do cotidiano que já estavam
enraizadas ali, cristalizadas em nossas memórias, elas se modificaram e isso causou um impacto gigante em nossas vidas. Muitas pessoas começaram a atravessar por problemas psicológicos, por problemas de ordem mental, né? E bem como na maneira como nós construímos e compreendemos as informações que nos cercam, tudo isso houve mudanças. Mudar significa, para nós, motivar-se para o movimento, sair da inércia. Isso é, nosso sistema nervoso, ele deve trabalhar em nosso favor, compondo ali as redes neurais que favoreçam a mudança de modo positivo. Sendo assim, meus irmãos, quando nós falamos em mudança, nos referimos a sair do conforto do conhecido e do habitual, seja ela de uma relação social, seja ela de uma relação amorosa, seja ela trabalho ou nas mudanças físicas. Porém, na verdade, nós somos resistentes à mudança pela familiaridade que nós desenvolvemos com o nosso padrão, as nossas memórias já consolidadas, pois tais experiências nos provam a todo momento que permanecer no habitual é o correto. Eu gostaria de colocar aqui na tela, pedir para o Eric projetar ali para mim, um vídeo para que você comece a entender o que eu estou querendo falar com vocês, o que eu estou querendo dizer para vocês. Pode pôr, Eric, por favor. Plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade. Já ouviu falar em plasticidade cerebral? Bom, plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se remodelar ao longo da vida, em função das novas experiências pelas quais você passa. Quer saber como isso acontece? Dê uma olhada. Sempre que uma nova aprendizagem acontece, os neurônios do seu cérebro criam uma espécie de caminho ou rede neural que registra aquela aprendizagem. Não entendeu? É mais ou menos assim. O seu cérebro está repleto de neurônios, cerca de 86 bilhões. Os neurônios são as células nervosas. Elas captam informações, processam essa informação e passam adiante para outros neurônios. Quando você está aprendendo, alguns desses 86 bilhões de neurônios estão particularmente ativos, ocupados em registrar no seu cérebro aquela nova aprendizagem. E quanto mais você exercitar aquela aprendizagem, mais fortes ficam as ligações entre os neurônios que a registraram. Como uma estrada pela qual você passa várias vezes e deixa marcas cada vez mais fortes. Por isso é mais difícil de esquecer coisas que fazemos com frequência, pois as conexões entre os neurônios vinculados àquela aprendizagem específica são mais fortes. Aprendizagens com conexões fortes são fáceis de lembrar. Já aprendizagens com conexões fracas são mais difíceis de recordar. Essas conexões entre os neurônios chamamos de sinapses. É pelas sinapses que os neurônios se comunicam uns com os outros. Mas o que faz com que certas sinapses sejam mais fortes que outras? Um dos fatores que fortalecem sinapses é a sua ativação repetida. Quanto mais se ativa uma sinapse, mais ela se fortalece. E uma das formas mais comuns de se ativar sinapses é pela prática, ou seja, quanto mais você coloca em prática um determinado conhecimento, mais fortes se tornam as sinapses relacionadas a ele. Isso quer dizer que o cérebro se modifica fisicamente na medida em que as aprendizagens vão se consolidando. Os neurônios, literalmente, vão esculpindo as suas aprendizagens no seu cérebro. Se a prática fortalece certas sinapses, isso quer dizer que aprendizagens que se realizam apenas uma ou duas vezes e não são mais praticadas, não criam conexões fortes entre os neurônios. Logo, esse conhecimento que não é reativado se apoia em conexões fracas,
conexões difíceis de se sustentar no cérebro. Conexões que podem simplesmente desaparecer e dar lugar a outras. Isso faz parte da vida. De fato, essa reformulação de conexões é um processo tão dinâmico que, se uma parte do seu cérebro for danificada em um acidente, as outras partes vão tentar reorganizar para dar conta das funções que antes eram realizadas por aquela área que foi danificada. Nem sempre o cérebro consegue ter sucesso pleno nesse sentido, mas há casos muito interessantes na literatura médica. Essa capacidade de aprendizagem e de remodelação constantes é o que chamamos de plasticidade cerebral ou plasticidade sináptica. E ela existe por toda a vida, embora seja mais forte na infância e durante a adolescência e a juventude. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, mas você pode fortalecer suas sinapses consultando a bibliografia utilizada nesse vídeo ou interagindo no fórum logo abaixo. Amém? Eu não sei se vocês conseguiram captar, mas o nosso processo de mudança, ele é totalmente fisiológico, né? Ele é totalmente biológico, né? Ele depende do nosso organismo para que nós possamos gerar mudanças em nossas vidas. Não adianta eu querer fazer uma oração por você, impor a minha mão na sua cabeça, se você não tomar passos, se você não fizer atitudes que vão fazer com que essa oração surja, que faça efeito, que através da sua fé você vai manter consistência no seu propósito, e aí você vai conseguir fazer mudanças. Por quê? É biológico, é fisiológico. Os nossos neurônios, eles fazem caminhos, eles fazem ligações que dão continuidade às nossas memórias, ao nosso aprendizado, a tudo que nós fazemos, está tudo ligado aqui. Você tem dentro da sua cabeça uma máquina, né, um cérebro, que é fantástico, é maravilhoso. Eu vi um cientista, um neurologista, né, ele é doutor e é um cientista também, falando que a primeira vez que ele viu um cérebro, ele não ficou impressionado. Ele viu o seu tamanho, era aproximadamente, ele pesava em torno de 1,3 kg, 1,4 kg. Era pequeno, cabia na palma de uma mão. O formato é algo esponjoso, assim, algo... Mas o seu funcionamento, aí ele começou a estudar, e o seu funcionamento é algo que o deixou maravilhado, e aonde ele foi que ele quis desenvolver ali a sua carreira. Os neurônios da nossa cabeça são aproximadamente 86 milhões de neurônios que nós possuímos em nossa cabeça. E cada neurônio, eles se ligam ele faz conexões entre 1.000 e 10.000 outros neurônios, fazendo caminhos, criando caminhos. Então, meus irmãos, a resistência para a mudança também passa pelo processo de memorização em nossos hábitos. Nesse sentido, um hábito é um tipo de memória consolidada sobre a qual nós temos menos consciência sobre, ou seja, executamos algo a partir do piloto automático. O nosso cérebro, ele é projetado para lidar com a mudança, pois trata-se de um processo evolutivo, um processo de aprendizado, né, de crescimento. Entretanto, meus irmãos, quando menos nos conscientizamos desse processo, menos intencional ele se torna e mais difícil ele fica. Gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado aí. Pega aí na mão da pessoa que está do seu lado.
Se estiver sozinho aí, vai do lado de alguém e pega na mão dessa pessoa aí. O que você está sentindo? Calor, aperto, o que mais? Oi. Você está sentindo a mão do outro? Ó, eu vou dizer que não. Você não está sentindo a mão do outro. Você está sentindo a sua mão. Você está sentindo a sua mão. Como nós acabamos de ver, você pode soltar se você quiser, se você quiser que você está achando gostoso aí, pode continuar segurando a mão do outro. Isso daí foi só uma dinâmica para você poder entender um pouquinho como é que funciona a nossa cabeça. Nós conseguimos sentir, você acha que você está sentindo a mão do outro, mas você está sentindo a sua mão. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui já tomaram uma anestesia? Se eu der uma anestesia no seu braço e você pegar na mão da outra pessoa, você vai sentir a mão do outro? Então você não está sentindo a mão do outro, você está sentindo a sua mão. Por quê? Porque você está ligado através dos seus neurônios, no seu sistema nervoso, aonde você sente, aonde você toca. Você sente. Uma determinada vez a Joyce estava triste, chateada, e ela olhou para mim e falou assim: você não sabe o que eu estou sentindo. E eu peguei, virei para ela e falei assim: realmente, eu não sei o que você está sentindo, porque para eu saber o que você está sentindo, os meus neurônios precisam estar ligados aos seus neurônios para eu ter o seu sentimento. Aí, e encerra por aqui esse assunto, né? Falei para ela. Aí nós demos muita risada, eu fui dormir com o cachorro. Então, tudo isso está ligado, é brincadeira isso, viu, gente? Mas é um exemplo para vocês poderem entender que eu não consigo sentir o que o outro sente. Você consegue fazer ideia, através daquilo que você já tem como experiência, aquilo que está dentro da sua memória, o que o outro está sentindo. Então, dessa forma, meus irmãos, quando nós atuamos de forma mecânica, as funções executivas aplicadas pelo nosso córtex pré-frontal, que fica aqui, elas ficam comprometidas, pois nós não precisamos do controle inibitório para filtrar pensamentos, gerar emoções ou pensar antes de agir. É modo automático. O processo de mudança ele fica prejudicado, uma vez que é mais difícil nos adaptarmos a demandas do cotidiano ou usar a criatividade para chegar à resolução de um problema. Nós ficamos presos no mesmo padrão. Né? Você, quando você acordou hoje, o que você fez? Você levantou, provavelmente você deve ter ido escovar os dentes, né, que é natural fazer isso, senão você precisa rever aí seus conceitos, né? Você foi tomar café, fez a sua atividade, e se você parar para analisar, você fez isso de modo de processo automático, sem pensar no que você está fazendo, no que você está desenvolvendo. Então, o processo de mudança ele fica prejudicado, uma vez que é mais difícil de nos adaptarmos às demandas, né, que nós temos que usar a criatividade, nós temos que nos desenvolver, criar novos caminhos, criar novas...
vou dar um exemplo para vocês. Eu estou descendo essa escada aqui. Isso daqui, para mim, eu já faço num processo automático, porque isso daqui já está ligado, já está memorizado na minha cabeça. Agora, se eu tiver que subir por aqui, eu já vou ter que criar um novo caminho. Eu vou ter que me apoiar, vou ter que pular, vou ter que fazer alguma coisa. É algo que não está no cotidiano, não está automático na minha vida. Então, eu vou ter que criar algo novo, um caminho novo dentro da minha cabeça, para que eu possa executar essa tarefa. E a pergunta é, por que é tão difícil mudar? Como nós vimos, as pessoas elas costumam encontrar-se em situações habituais e não conseguem mudar. Porém, uma pergunta que eu faço, como podemos entender melhor essa situação? Nós vamos, neste momento, utilizar um exemplo capaz de ajudar você a entender o caso. Imagine se você estivesse em um labirinto. Quantos já entraram no labirinto aqui, no Play Center? Não entrega a idade esse dia. Play Center faz tempo que já acabou, né? Quanto mais você tenta acertar o caminho, mais em direção ao interior desse labirinto você vai. Entretanto, em um certo momento, você se sente estressado, se sente ansioso, se sente muitas vezes triste, pois todas as saídas elas parecem fechadas. Dentro desse contexto, quando uma situação ela toma conta da sua vida, é natural que as emoções elas venham à tona. E em um diálogo fisiológico, a amígdala é uma parte bem pequenininha que nós temos no cérebro. Ela começa a sobrepor sobre as decisões do córtex pré-frontal e nos faz reagir emocionalmente, seja de maneira regulada ou não. Eu ouvi falar que quando o córtex pré-frontal para de funcionar, e ele para de funcionar quando você ingere bebida alcoólica, né? O córtex pré-frontal é o que regula ali a sua... É o filtro, vamos dizer, é o filtro da sua cabeça, para você não falar besteira, né? Para você tomar decisões certas ou erradas. E quando você bebe alguma coisa, né, que deixa você meio desinibido, né? Aí você começa a falar besteira, né? Você começa a ficar macho ou chorão, né? Então, tudo isso é algo que acaba influenciando, né? E eu ouvi falar que o adolescente, quando ele ama, né? E aí, ama não, ele começa a namorar, ele entra no estágio da paixão, né? E aí o pessoal fala, né, os doutores aí, os psicólogos, os psiquiatras, falam que a paixão é um estado de demência que dura um período de 3 a 18 meses. Ou seja, a pessoa para de raciocinar. Você vai entender o que eu estou falando. Um adolescente, um jovem, um apaixonado, que está lá no seu início da vida, não estou falando de vocês que vocês já estão numa maturidade, já sabem o que né? Mas um chega para o outro e fala assim, amor, primeiro semestre de faculdade, você me ama? Eu te amo. A paixão, né? É para a vida toda? Para a vida toda. Todos nós sabemos que
o pré-frontal não está funcionando, né? O córtex pré-frontal não está funcionando. Está inibido pela paixão. Por isso que eles falam que é um estado de demência que dura aí, a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Então é onde se toma-se atitudes erradas, né? Agora, imagine você viver em um labirinto constante, né? Viver a vida toda dentro de um labirinto. De um jeito ou de outro, você se adapta àquilo. Porém, você deixa de perceber qual é a sua postura e não pensa como se houvesse outro padrão. A dificuldade de mudar existe porque nós não refletimos sobre as nossas atitudes, já que nós estamos no piloto automático. É importante a cada atitude, a cada passo que você der, a cada decisão que você tomar, que você pense, que você analise, que você raciocine. Não faça por impulso, não faça no piloto automático. O homem, ele está programado desde a era lá Neandertal, lá, né? Que o cérebro, né, está programado que se você saísse saltitante, né, para buscar a sua frutinha para você comer, você seria devorado pelo tigre de dente de sabre, né? Então o cérebro ele nos passa a mensagem de que nós temos que guardar a energia, que nós temos que comer o máximo possível e exercitar o mínimo possível em nossas vidas. E aí, talvez você está pensando assim, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar minha vida, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso fazer isso, mas você vem de 30 anos fazendo a mesma coisa e você quer fazer essa mudança radical na sua vida? Em uma semana não vai acontecer. Nós temos que fazer passo a passo. Metas pequenas. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui esportista, sempre fui ativo fisicamente. E durante a pandemia eu relaxei. Engordei 20 quilos e seja o que Deus quiser, né? E aí comecei a dormir tarde, acordar tarde, né? E ouvir reclamação da mulher, né? Porque eu gostava de você quando você ia trabalhar em tal lugar, que você levantava às 5 horas da manhã, né? E chegava às 10 horas da noite e você estava cansado. Porque eu ficava até 2 horas da manhã mexendo no celular, mexendo no computador, né? Gente, eu preciso tomar uma atitude. Vou fazer isso da noite para o dia? Não. Primeira coisa que eu fiz, coloquei meu relógio para despertar às 5h30 da manhã. Levantava, mas já estava programando o meu cérebro para aquela hora. Aí eu acordava com uma cotovelada assim do lado, né? Esse despertador, e eu ouvia o dia inteirinho falando do despertador. Tem dia ainda que falha, mas é um processo de construção, são novos caminhos que vão construindo, vão fazendo mudança em minha vida. Aí eu comecei a levantar cedo, fui para a academia, comecei a ver, e eu achava que não ia conseguir, mas ia. Na primeira semana eu fui 2 vezes, na segunda fui 3, na quarta 3, na quinta não fui nenhuma, na sexta fui mais 3, e aí fui indo. Hoje eu estou indo todos os dias. Chega 5h30 da manhã, meu organismo já começa a acordar, e a hora que toca o despertador, eu já tento desligar rapidamente para depois não ter que ouvir, né, durante o dia, e já levanto, e aí ela pergunta assim, onde você vai? Eu falo, vou para a academia, vou treinar. Mudar requer, meus irmãos, um conjunto de habilidades emocionais e racionais, pois assim tais mudanças realmente serão profundas e não superficiais. O processo de mudança, ele vai além de um processo emocional. Ele é biológico e físico. Já envolve fatores que nem sempre partem da força
de vontade. De acordo com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, para uma mudança positiva, nós precisamos de motivação. Fala comigo assim, ó, motivação. Vira para a pessoa que está com você aí, seu marido, sua esposa, fala assim, ó, eu preciso de motivação, apoio, avaliação e planejamento. E por último, né, o mais importante, prática. Que não adianta nada eu ter apoio, ter motivação, ter planejamento, né, e não praticar. Basicamente, são pequenos passos que nós podemos dar a partir da consciência, do gerenciamento das emoções, do gerenciamento social e da consciência social. Sendo assim, meus irmãos, para realizar mudanças, é importante ter em mente um processo longo. Meu objetivo, emagrecer 25 quilos. Esse é o meu objetivo. Já emagreci 10 em 3 meses. Vou emagrecer os 25 quilos em 3 meses? Não, meu objetivo é até o final do ano estar com o meu peso que eu almejei. Então, coloque dentro de você coisas que você consegue realizar em um processo longo. Alguns momentos eles vão ser falhos, dessa forma vale saber que as condições memorizadas e familiares ao seu cérebro serão forças contrárias ao seu objetivo. Presta atenção, gatilhos. Quais são os gatilhos? Por exemplo, você quer emagrecer, mas você todo dia chega na sua casa cansado, se joga no sofá, não tem força para nada, e aí qual que é a sua próxima ação? Pegar o celular, você está com fome, porque você trabalhou o dia inteiro, aí você chama o iFood lá, uma pizza, que chega rápido, e te alimenta. Aí você, chegando a pizza, você vai comer 5 pedaços hoje, mais 3 amanhã de manhã. Ou seja, comeu 8 pedaços, né? Uma pizza inteira. Analisando isso, você chegando na sua casa, o que é o gatilho? É você chegar no seu sofá, se largar e morrer lá. Automaticamente você vai chamar a pizza, vai comer e vai dormir. Algo extremamente prejudicial para a nossa saúde. Então, são pequenas, identifique na sua vida quais são os gatilhos que estão te fazendo a levar a caminhos ruins. Talvez você tenha um problema em ficar muito tempo no celular, e aí o gatilho é o celular. Deixa o celular lá na cozinha, carregando lá. Então, por isso, comece a mudar, mesmo que seja difícil, porque iniciar um processo pode lhe trazer confiança para continuar. E aí, eu quero dar aqui uma dica para vocês, né? Tudo bem falhar durante o processo de mudança, é natural isso. Tudo bem faltar coragem, não é preciso culpar-se por isso. Às vezes nem tudo é como está no papel, no preto, no branco, né? Então, que tal experimentar uma dica que eu vou dar para vocês? É uma técnica chamada SMART. SMART, tá? Sem o E no final. Ela ajuda a tomar o seu real objetivo. Então, o primeiro ponto dessa técnica, seja específico. É preciso ter um objetivo específico para realizar mudança. Seja uma semana, um mês ou um ano. Preciso fazer uma caminhada. Não queira fazer
uma corrida de 5 quilômetros, você não vai conseguir, você nunca andou, você vai querer correr. Dê uma volta no seu quarteirão, você vai chegar em casa, você vai se sentir realizado, cumprir minha meta. E aí, na outra semana, você vai dar outra volta, 2 voltas. A mesma coisa eu falo com leitura. Você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, ler o livro, ler um romance, ler qualquer coisa. Não queira ler uma tarde toda, porque no outro dia você vai estar cansado de tanto ler. Leia 15 minutos diariamente, comece a desenvolver o hábito de leitura. Começa a mudar, criar novos caminhos na sua mente. Faça algo que seja mensurável. Aqui você terá que ser capaz de medir o seu objetivo. Então, se você pretende praticar a atenção plena, por exemplo, que é meditar, você pode medir quantas vezes por dia você pode estar presente ali no momento. Ou, se você quer melhorar a sua comunicação, veja quantas vezes você conseguiu se expressar assertivamente e lembre-se de sempre voltar ao seu objetivo específico. Algo que seja alcançável. Não coloque um peso maior do que você pode carregar. Algo que seja relevante. O objetivo ele deve ser relevante e ter sentido para você e a sua vida. Algo que seja temporal. Pense em quanto tempo você deseja alcançar o seu objetivo. Mudar é um processo doloroso. Ele exige energia. Ele exige que nós nos desgastemos. Embora o ser humano ele seja instrumentado para que isso ocorra, às vezes as emoções elas falam bem mais alto. Então é importante nós sabermos da dificuldade, além de compreender que nós somos capazes de fazer isso. Meus irmãos, alguma vez você já vestiu um casaco virado do avesso? Vocês já vestiram um casaco virado do avesso? Já? Casaco. O casaco ele vai servir normalmente, sim ou não? Mas alguma coisa está errada. Os bolsos não funcionam, porque está por dentro. O mesmo acontece com o nosso mundo. Nós aprendemos muitas coisas que parecem corretas, mas que não funcionam na prática. Isso acontece porque os nossos valores estão virados do avesso. A Bíblia, ela nos ajuda a vestir os valores de maneira correta. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Imagina uma pessoa que sempre vestiu o casaco do lado avesso e nunca viu um casaco vestido da maneira correta. Essa pessoa, ela vai achar que a sua vida, a maneira dela viver, é a maneira correta. Mas, mesmo sem conseguir ali usar os bolsos, muita gente, meus irmãos, hoje ri da palavra de Deus, ri da Bíblia, porque parece loucura. A palavra de Deus, ela vira os nossos valores ao contrário. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas, ela muda os nossos comportamentos. Mas para isso, é necessário que você tome atitude, é necessário que você queira essa transformação, é necessário que você crie novos caminhos na sua mente para que essa transformação de vida aconteça realmente. Quantas vezes nós encontramos pessoas que falam assim:
Ontem mesmo eu encontrei um amigo meu de infância, até compartilhei uma foto com ele, conversando com ele. Ele perguntou, amanhã você vai vir treinar? Eu falei, vou. Ele falou, amanhã eu não venho porque eu vou para a igreja, eu vou numa célula lá em Alphaville. E aí ele começou a querer me evangelizar, né, mas ele esqueceu que eu sou pastor. E aí ele falou assim, nossa, mas a minha vida mudou depois que eu comecei a ir para a igreja. Eu vou lá, sinto os louvores e tal. Então você vê a transformação de Deus na vida da pessoa quando ela realmente busca e ela quer essa transformação. De início, meus irmãos, parece errado. Porque nós estamos acostumados a ver o mundo do avesso, mas quando praticamos o que Deus diz, nós descobrimos que funciona muito melhor. A loucura de Deus é poderosa. Quantos acreditam nisso? A fraqueza de Deus, ela pode ser boa em nossas vidas. Em 2 Coríntios 11:30 fala assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O mundo nos ensina que tudo depende da nossa força. A Bíblia diz que é na fraqueza que nós encontramos a verdadeira força em Deus. Quando estamos fracos, nós vemos que tudo depende de Deus. Sozinhos nada podemos fazer. Na fraqueza nós descobrimos que cada sucesso é um milagre de Deus. Não se vence fogo com fogo. Romanos 12:21 fala assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos ataca, quando alguém nos insulta, nos engana, o conselho do mundo é retrucar com a mesma moeda ou pior. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e abençoar a quem nos insulta. Isso parece loucura. Sim ou não? Eu vivi uma situação essa semana, e ontem, conversando com a pastora Joyce, ela falou assim, mas você vai continuar atendendo essa pessoa? Eu falei assim, eu não posso negar atendimento, a gente como empresa. Não pode recusar, mas a minha vontade é. Mas aí vem a palavra de Deus e fala, não. Olha como é um conflito constante em nossas vidas. A Bíblia, ela nos ensina a amar os nossos inimigos e abençoar a quem nos insulta, mas nossos inimigos são pessoas perdidas que precisam de Jesus como nós. Na verdade, a palavra de Deus fala que a minha luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra todas as potestades principais e hostes celestiais que estão ao nosso redor. Você não está lutando contra a pessoa, são contra principados e potestades que estão ali para te atacar, para tirar você da presença de Deus. A única coisa que pode vencer o mal é o bem. Se retrucamos com a mesma moeda, o mal vence e a situação fica pior. Mas quando viramos as coisas ao contrário, e não desistimos de fazer o bem, no fim nós seremos vitoriosos. Amém? A palavra de Deus fala que uma terça parte dos anjos foram lançados fora juntamente com Satanás. Uma terça. Ou seja, ficaram 2/3 de anjos ao nosso favor. Então, para cada anjo que caiu, tem 2 ali para dar um pau nele. O bem vai sempre vencer. O bem vai sempre prevalecer em nossas vidas, e nós seremos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não espere mudar a sua vida a partir
vou reformular. Não espere, meus irmãos, mude a sua vida a partir de hoje. Mude. Davi, quando ele estava lá diante daquele campo de batalha, vendo ali um gigante afrontando um exército, gigante Golias afrontando um exército, blasfemando contra Deus. Davi, o que ele fez? Em primeiro lugar, ele foi por impulso? Sim ou não? Quantos acham que sim? Acho que vocês estão em dúvida. Quantos acham que não? Davi foi mandado por Deus? Sim ou não? Me mostra na Bíblia onde está que Deus mandou Davi enfrentar o gigante. Mostra para mim. Então, Davi não foi mandado por Deus. Davi, ele foi ungido por Deus lá atrás. Mas, Davi, ele olhou a situação. Ele analisou o risco. Olha, tudo que eu falei aqui. Analise. Pense. Davi, ele analisou o risco. E ele falou assim: o que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante, se eu enfrentar esse gigante? Aí falaram para ele: você vai se casar com a filha do rei, você vai ser isento de IPVA, IPTU, IPI, CONFINS, imposto de renda, você e toda a sua família. E em momento algum Deus falou: vai lá e enfrenta. Procura na Bíblia. Mas Davi decidiu assumir o risco. E aí nós temos a certeza de que, assim como eu acabei de falar, quando nós viramos as coisas ao contrário e não desistimos em fazer o bem, nós seremos vitoriosos, porque Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí Davi enfrentou aquele gigante, e a partir daquela mudança que ele fez naquele local, aquela transformação que ele fez, ele mudou a sua vida e de toda a sua família. Porque ele tomou uma atitude pensada. Eu acredito que Deus, a hora que olhou para Davi, falou assim: não faz isso. Mas Davi foi, enfrentou o gigante, e Deus falou assim: eu sou contigo. Enfrente o gigante. Deus está falando para você: eu sou contigo. Talvez o gigante é algo que está fazendo mal na sua vida, que você precisa mudar. Mudar é difícil, mas Deus está falando com você: eu sou contigo. Não espere. Evidentemente, meus irmãos, saber é uma coisa, fazer é outra. Fazer é mais difícil. Imagina, Jesus chegou para aqueles discípulos, né, para aqueles pescadores lá na beira do... Eles tinham acabado de chegar de uma pescaria. E Jesus fala assim: larga tudo e me segue. Que mudança radical. Eles devem ter analisado o risco, devem ter analisado, mas eles tinham acabado de provar um grande milagre de Jesus, que foi a grande pesca. Jesus falou para Pedro: vai e lança a rede no mar. Pedro falou assim: eu passei a noite pescando, mas não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede ao mar. E diz a palavra de Deus que eles precisaram de 2 barcos para retirar aquela rede daquele mar, cheia de peixes. E aí logo em seguida Jesus pega e fala: larga tudo e me segue. Que mudança. Que mudança de vida. E aí, meus irmãos, de pescador de peixes passaram a ser pescadores de homens.
O processo foi do dia para a noite? Não. A palavra de Deus fala que demorou 3 anos de discipulado. Foram 3 anos de Jesus ensinando, dia após dia, para eles. Construindo novos caminhos em suas mentes. Para que o dia que Jesus voltasse para ao lado do Pai, eles pudessem continuar o trabalho. E foram 13 homens que mudaram a história do nosso mundo. 13 homens, porque tomaram a decisão de mudar de vida. Aqui há uma pergunta importante para você, e que faz parte da mensagem central da Bíblia. Será que conhecer e entender o propósito de Deus vai motivá-lo a mudar alguma coisa em sua vida? Meus irmãos, saber e entender do propósito e do plano de Deus para você deveria mudar tudo. Isso deveria mudar os seus passos, deveria fazer com que você passasse a andar prudentemente, tomando todas as medidas em questão e viver cada dia com esse grande propósito em mente. Isso deve mudar a maneira de como você vê e usa o seu tempo. Esse nível de mudança requer que você permita que Deus seja o seu maior Senhor e Mestre de cada aspecto da sua vida. Isso significa não deixar que qualquer área da sua vida impedir a ação de Deus. Isso significa que você vai dedicar muito mais tempo à oração, muito mais tempo ao estudo da palavra, e que você não vai permitir nenhuma distração externa em seu caminho. Isso significa, meus irmãos, que você vai estudar diligentemente a palavra de Deus para descobrir como Ele espera que você viva e haja conforme as suas instruções. Parte do intuito de Deus, enquanto andamos em seu caminho de vida, é nos ajudar a remir o tempo que desperdiçamos para que nos dediquemos a viver de acordo com o seu propósito. Assim que você entender o propósito de Deus para a sua vida, então você deve buscar mudar o mais depressa possível. Isso não é para depois e nem para amanhã, é para ontem, para hoje. Deus, Ele não nos deixa sozinho, nem em um esforço. Ele nos deu um rumo, um caminho a seguir para que nós alcancemos o objetivo final. Nós não devemos esperar para começar, amém? Nós precisamos estar nesse caminho agora. A hora é agora. Deus tem que ser a maior prioridade das nossas vidas. Devemos seguir o seu caminho sem titubear. A hora é agora para aproveitar a maravilhosa oportunidade que Deus está oferecendo neste momento. Como muitas pessoas não sabem por onde começar, eu quero falar para vocês aqui o que você precisa fazer para dar início a esse processo de transformação. Em primeiro lugar, reconheça o que você precisa mudar. O primeiro passo é assumir que é necessário mudar de comportamento. Afinal, não há como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós precisamos mudar os nossos atos para que nós possamos ter resultados diferentes. É comum resistirmos. Isso ocorre porque, como imperfeitos que somos, sentimos insegurança e medo do futuro, da incerteza.
qualquer modificação que por menor que pareça, ela gera uma crise inicial. Então, como uma maneira de nos protegermos dessa crise, inconscientemente nós tendemos a nos convencer de que não precisamos fazer nada de forma diferente, mas não precisamos mudar. Eu perguntei aqui no início, quem quer mudar de vida? Quem ainda acha que tem algo que precisa mudar na sua vida? Meus irmãos, se você acha que você não tem mais nada para mudar na sua vida, ali embaixo tem uma funerária, você pode comprar o seu caixão e já ir dormir, porque você não precisa fazer mais nada. Nós precisamos mudar constantemente as nossas vidas. Nós sabemos que uma mudança ela não ocorre do dia para a noite. Trata-se de um processo longo, por isso requer persistência, resiliência. Justamente por você caminhar em direção a uma vida melhor, muitos obstáculos surgirão. Entretanto, não deixa que o medo, não deixa que o receio, a insegurança faça você desistir, porque Deus estará com você nessa mudança. Afinal, Ele mesmo declarou o seguinte, lá em Isaías 41:10, Ele diz assim, por isso, preste atenção, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A jornada do autoconhecimento ela não é fácil, mas acredite, é extremamente recompensadora. Ao final você entenderá melhor a própria personalidade, enfrentará os seus medos com maior segurança e principalmente será cada dia mais semelhante a Jesus. Em Marcos 7, 20 e 21 diz assim, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Portanto, as atitudes que geram mudança verdadeira e perenes, elas devem provir do nosso coração, ela deve sair daqui de dentro. E apenas Deus é capaz de quebrantar o nosso coração. A partir disso, todas as nossas ações, elas refletirão no nosso interior. Desse modo, meus irmãos, é fundamental que nos aproximemos do Pai. Para isso, mantenha uma vida de oração, aprofunde os seus conhecimentos na palavra de Deus. Pratique diariamente os ensinamentos deixados por Jesus. Consuma conteúdos de qualidade. E jamais desanime. A palavra de Deus fala no livro de 2 Pedro 2:22. Vou abrir aqui para vocês lerem, para vocês ouvirem. 2 Pedro, deixa eu achar aqui. Fala assim, olha o que Pedro falava. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lamaçal. A porquinha tinha acabado de lavar. O que ela fez? Voltou lá para a lama. Nós precisamos... Pedro, ele foi bem enfático aqui nessa palavra, falando que se nós não nos atentarmos, se nós não nos prestarmos atenção nos nossos comportamentos, nós sempre voltaremos ao que éramos antes. A porca lavada voltou ao lamaçal. O homem
ele sempre volta aos hábitos anteriores, aos hábitos ruins. Estreite o seu relacionamento com o nosso Pai, que espera com amor, o mais puro amor, de braços abertos, o retorno de cada filho arrependido e disposto agora a caminhar conforme a sua vontade. Não perca mais tempo. Amém? Não adie essa decisão. Comece hoje a ter atitudes. Todo final de ano nós fazemos promessas, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo outro. Tem até uma trend que fala isso, né? E aí a pessoa acaba não fazendo nada, né? A única certeza que ela tem é que ela não vai conseguir fazer nada daquilo. É ou não é? O que está errado? Onde está o erro? O Luizinho falou tudo. Aqui, ó. Está na gente. E é comum nós culparmos o outro. Mas não é o outro, não tem nada a ver com o outro. Lembra dos neurônios? Lembra da história da Joyce lá, que ela falou, você não sabe o que eu estou sentindo? Não tem nada a ver com ele. É aqui, ó. Depende de mim. Amém? Comece hoje mesmo a ter atitudes que geram mudança em sua vida. Apegue-se em Deus e dê o primeiro passo, que é mais difícil. Lembre-se que a cada passo dado, Ele te sustenta com a sua mão vitoriosa. A cada passo dado é um mais próximo do nosso Pai, que espera o nosso retorno ansiosamente. Amém? Todo processo de mudança é difícil. É algo que é difícil da gente aceitar, é difícil da gente engolir. Vou dar exemplo para vocês, essa mensagem de hoje mesmo. Vocês não estão acostumados com isso, sim ou não? E aí você está falando assim, está falando do quê, né? Porque cadê a Bíblia, cadê a palavra de Deus? Mas nós estamos num processo de evolução, de mudança, o mundo está mudando, nós precisamos nos adaptar. A geração de hoje é uma geração que ela é muito mimada, os que estão vindo hoje. Se você não gosta do que o céu é azul, ou de que o dia tem 24 horas, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, que o mundo não está nem aí para você. Se você não se adaptar, se você não mudar, se você não se colocar no seu papel dentro deste mundo, o mundo passa e você fica para trás. Nós precisamos mudar, nós precisamos crescer, evoluir. E, meus irmãos, eu quero fazer um convite para vocês. Nós estamos num processo de mudança dentro dessa igreja. Nós estamos num processo de evolução dentro dessa igreja. Às terças-feiras, eu estarei aqui na igreja, às 20 horas, a partir dessa semana. Estarei fazendo um trabalho de discipulado, um trabalho de ensinamento da palavra de Deus. E eu quero saber, quem de vocês quer fazer parte desse processo de mudança dentro da nossa igreja? Estar aqui, às 20 horas, na terça-feira, para esse discipulado e aprendizado. Talvez não seja todo mundo que vai estar aqui, mas se você quer realmente aprender, se você quer realmente desenvolver a palavra de Deus, está feito o convite.
terça-feira, às 20 horas, nós faremos um trabalho. Será 40 minutos, 45 minutos de estudo da palavra de Deus. Mas nós estaremos fazendo um trabalho de fortalecimento na palavra de Deus, onde você vai se nutrir, você vai aprender, você vai desenvolver. E aí quando vier a adversidade na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai falar: eu aprendi lá na terça-feira sobre isso, e Deus vai te sustentar com a sua mão vitoriosa. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus que tem nos dado vitórias após vitórias em nossas vidas, dia após dias. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Que essa palavra, Senhor, faça efeito aos corações dos Teus filhos que estão aqui nessa manhã, aqueles que estão assistindo através da transmissão ao vivo, ó Pai. Ó Senhor, que o Teu poder seja manifestado, Senhor, na vida de cada um, e que eles possam, Senhor, exercer, Senhor, executar essa transformação, essa mudança que é tão difícil nas nossas vidas. Ó Pai, que eles possam conquistar cada vez mais, Senhor, novos caminhos, Senhor, e que essa mudança ela possa vir ser verdadeira na vida de cada um, que aqueles velhos hábitos, aquele velho homem, que eles fiquem para trás e que haja um novo homem, conforme a Tua vontade e conforme o Teu desejo, ó Pai. Senhor, nos ajude a seguir nessa caminhada, nos ajude a seguir, Senhor, nesse caminho tão difícil, ó Pai. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia se renove sobre as nossas vidas todos os dias, ó Pai. Assim como tem feito até o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso e bondoso para com cada um de nós. É isso que eu te agradeço neste momento. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo?